Namaskar! Feliz Ano Novo, finalmente! Namaskar! É... Muito boa essa mensagem, porque essas semanas atrás eu tinha gravado um history falando exatamente sobre movimento e energia, né? E quando você se move a algo denso, você está gastando uma energia que você precisa repor. E o Baba está falando exatamente nesse momento que esses movimentos acontecem de acordo com os nossos apegos, com os nossos vritis, com os nossos sanskaras, né? E por mais simples que seja um mantra, né, da meditação, ele tem um efeito muito profundo, muito espiritual de liberar a nossa mente desses apegos, dessas frequências vibracionais mais densas, mais inferiores. E quando a gente senta para fazer a meditação, é incrível. Hoje, por exemplo, eu estava fazendo a minha meditação, né? Imagina assim, é como se a gente estivesse num rio, uma correnteza num rio, e quando você nada para sair daquela correnteza, ou para você pelo menos não trompar nas pedras, né, e fluir na tua meta, você tem que nadar com muita força, com muita concentração, com toda a tua energia para você não ser levada pela correnteza e bater nos obstáculos que tem no caminho. E a meditação é a mesma coisa, sabe? Porque no momento que tu fecha os olhos ali, você tem uma meta para alcançar. Você tem ali o teu mantra, o significado do teu mantra, e o que vai sustentar você é como se fosse a sua força, a sua energia de movimento, direcionando esse movimento para a tua meta. E o que vai sustentar esse movimento nessa direção correta é antes, durante, o tempo todo, você sustentar esse sentimento da entrega, do amor, sabe? Olha, sou somente um instrumento, por favor, né? Faça essa meditação por mim, né? Me ajude e se colocar nesse lugar assim, tipo, e agora? Não estou conseguindo, né? Vamos domar minha mente. É, simplesmente se coloque ali né, como um ser que precisa, que tem uma boa intenção de fazer, né, um serviço à consciência suprema, mas que sem a ajuda dela é impossível, né? Porque é dela que você ganha essa energia para conseguir fazer todo esse movimento. Então, o que eu queria dizer é que, por exemplo, hoje de manhã eu sento para meditar. Aí, se eu durmo tarde, por exemplo, ontem eu comi pipoca e, e comi 2 fatias de pão integral e fui dormir, só que eu deitei, era um pouquinho assim, e aí tinha um movimento na casa, um pouco assim, porque eu não podia dormir no meu quarto por conta do cheiro da cola química, dormi na sala. Então eu dormi um pouco mais tarde, fora do meu horário. O que acontece? Aí eu acordo de manhã no mesmo horário, o corpo já está um pouco mais preguiçoso, um pouco mais não querendo acordar, né? Mas enfim, a gente força e acorda e faz o meio banho, né? E senta para meditar. O que acontece? Na meditação, você começa a meditação. Daqui a alguns segundos, a mente começa a escapar, começa a sonhar. E quando você percebe isso, você tem que puxar ela de volta. E é o tempo todo. Aí tem uma lição de meditação que se você, por exemplo, qualquer lição que nós fazemos, se a mente está lá na ideação do teu mantra e de repente você começa a pensar, entra outro pensamento, é tão sutil que tu nem percebe a hora que entra, você começa a sonhar na meditação, né? E na hora que você percebe que entra, você tem que recomeçar lá tudo de novo, né? Para poder sustentar esse movimento consciente, intencional e devocional na tua meta. Senão a gente senta e sonha, né? Em vez de meditar. Entra vários pensamentos como se fossem fumaças que de repente chega assim e começa a nublar o teu campo mental. E se você não está em estado de alerta, você não percebe que você está sendo levado por esses pensamentos. Ou seja, por isso que fala assim, a meditação é um processo de morte. O que é essa morte? A morte é você, na verdade, é só uma palavra que significa você desapegar do próprio eu, da própria mente, ou seja, do próprio prazer de pensar aquilo que você deseja pensar, né? Ou seja, é você... A devoção é você exercitar essa disciplina de autoobservação e controle e determinação para alcançar a tua meta. Somente a força do amor vai te trazer isso, né? Então, não existe algo que você faça sem disciplina, sem intenção, sem foco, sem determinação, né?
E esse é o nosso exercício, não só durante a meditação, mas durante todos os momentos, todas as ações que nós fazemos, né? Por exemplo, eu estou fazendo uma reforma aqui de isolamento acústico num quarto bem pequeno. E é muito interessante porque eu tive uma lição nisso. Eu estou aqui trabalhando junto com uma Didi, ela tem 77 anos, trabalhou na África. O nome dela é Didi Ananda Madhuri. E o tempo todo a gente estava cortando, né? Eu não tenho régua. Você acredita? Eu não tenho uma régua. Eu tenho uma régua desse tamanho, de 10 centímetros. Só que eu usei ela uma única vez, no início. Aí, de repente, a Didi falou assim, faz a segunda lição, vamos usar os olhos do Baba. O Baba vai fazer esse trabalho. Ele vai cortar, ele vai medir, ele vai fazer tudo. Eu falei assim, é verdade. Vamos na entrega, vamos no olho, né? Olho de Baba, corte, precisão, precisa cortar tudo, né? Com precisão, tudo. E aí eu não tenho uma régua, como que eu fiz isso? Olhando, entregando cada ação. Falei assim, olha como o Baba fez, olha como o Baba cortou. Ó, o Baba deu essa ideia de fazer assim, corta assim, sim, sim, sim. Quando a gente fala Baba, é a consciência cósmica, né? Então, é tipo, até nessas pequenas ações, fazer esse exercício, tipo, não é eu que estou fazendo, não é eu que estou solucionando, mas sim a consciência suprema está manifestando, usando das minhas habilidades, né? Visão, tudo, ela tá fazendo as coisas. E realmente teve cortes, coisas precisas que eu fiz que eu falei assim, meu, não é possível, eu não faria isso, nunca fiz isso, né? Como que tá dando tão certo, assim, sem medir, sem usar uma matemática, uma calculadora, nada. Eu olho assim, vou cortar. Segunda lição, falei, Baba, corta! Tá, e corta. E aí, se deu, deu, se não deu, e deu, sabe? E assim o trabalho foi sendo feito. Esse é só um exemplo, assim, de uma pequena coisa. Mas a gente precisa realmente exercitar isso, né? Porque isso requer entrega, né? Entrega e você precisa ter um exercício mesmo, né? Tanto durante as ações no mundo, mas quanto também durante a meditação, né? Quem vai fazer a meditação? Não é esse ego que faz a meditação, né? O máximo que o ego faz é sentar ali, mas até o fato de sentar você já é bem sucedido na sua meditação. Aí quando você fecha os olhos para praticar a meditação, aí você, claro, tu faz o teu melhor, mas esse teu melhor, ele só é possível porque você está na entrega, né, numa graça. E aí manter essa luta, essa disciplina da mente lá dentro. Você imagina, né, você está num rio e você precisa nadar, chegar naquele ponto. O que surgir na sua frente, tu tem que se desviar, mas continuar o fluxo. E é uma coisa muito interessante, porque quanto mais a gente vai fazendo essa ideação no nosso mantra de que nós somos a consciência suprema, pode ser que você não perceba durante a meditação nenhum efeito, pode ser que você não perceba, mas esse esforço de concentrar e vibrar e idear com amor, quando você termina a meditação, você tem muito mais... você não é a mesma pessoa, sabe? Você nem percebe, mas você não é a mesma pessoa. Pode ser que o dia fica mais bonito, pode ser que o azul fica mais azul, o passarinho cante mais bonito, né? O vento fica mais fresco. E não sei, fica diferente, você muda. Né? Por isso que o Baba fala, o casulo nem se dá conta quando se transforma numa borboleta, porque é muito sutil esse movimento. É muito sutil. E o desapego é isso, soltar, só que a gente solta as coisas com a ajuda da ideação no mantra. Se não tem, a mente ela vai se apegar em outra coisa, em outro objeto de prazer. Né? Então, por isso que é uma ferramenta tão simples de 2 sílabas, né? Com uma ideia, mas isso tem um poder libertador. Por isso que é tão importante. Aquilo que você pensa, você se torna. Então, Baba sempre insiste. Mantenha uma boa memória, sempre lembrando da consciência suprema. E a ideia é que a gente fique 24 horas, né, ideando na nossa meta suprema, no nosso mantra pessoal. Por isso que ele tem 2 sílabas para encaixar no fluxo da respiração, porque na respiração a gente nem pensa para respirar, é tão natural. E esse mantra ele tem que estar sendo ideado de uma forma tão natural quanto a gente respira. Né? Porque é daí que vem a nossa energia, é daí que vem a nossa liberação, a nossa expansão. É um exercício constante, cada dia uma oportunidade, vários desafios. Namaskar.